Depois de chorar 5 dias seguidos, eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar e agora é reagir. E eu vou começar contando pra vocês como foi que eu descobri o meu chifre. Tem um site que chama Pedro Responde. Você coloca as perguntas lá e ele responde. Ele sempre acerta tudo. E eu fiz uma trollagem com o meu namorado nesse site. E foi assim que eu descobri que ele estava me traindo. Eu namorei por 8 anos e nesse tempo todo a gente largou apenas uma vez. E dessa vez que a gente largou, foi por ciúmes, muitas brigas. Eu era muito ciumenta no início. Eu era daquele tipo de namorada que eu desconfiava de tudo no início. Só que com o passar dos anos, eu fui ficando mais tranquila. Eu nunca tinha visto o comportamento estranho do meu namorado. Ele não me dava motivos para nada assim de ciúmes. Ele sempre saía comigo. O celular dele, eu tinha senha. Até que um certo dia, a gente foi numa confraternização dos amigos dele de infância. E um desses amigos dele começou a namorar recentemente. E eu não tinha conhecido ainda a nova namorada dele. E o dia que nós chegamos lá, que eu vi ela, que eu fui cumprimentar ela, eu não gostei dela. E sim, ali na hora, foi totalmente assim, sem motivo. Eu só não gostei. Tanto que eu fiquei até mal por ter criado esse ranço à toa. Tentei ali me enturmar com ela, conversar com ela, sabe? Mas, nossa, era difícil. Ok, fomos embora. E ali eu comentei com o meu namorado que eu não tinha ido muito com a cara dela. E o meu namorado, geralmente, quando eu falo isso, ele interage, ele pergunta o porquê. Se ele também não foi com a cara da pessoa, ele também fala que não foi muito com a cara da pessoa. Tipo assim, de qualquer forma, ele sempre interagia, ele sempre conversava comigo sobre. E quando eu falei pra ele que eu não tinha ido muito com a cara dessa menina, ele não falou nada, ele ficou quieto. E eu encanei com isso, só que eu comecei a achar que era ciúminho bobo, porque a moça era muito bonita. Então, na minha cabeça, só podia ser isso, porque do nada, criar ranço do nada. Tá bom, passou uns dias e disfarçadamente eu consegui pegar o celular dele e olhar. Só que eu não achei nada assim demais. Eu vi que eles tinham contato um do outro, porque eles estavam no grupo da empresa, então automaticamente eles já teriam, né, o número do um do outro. Entrei no Insta, vi que eles se seguiam, vi que ele curtiu algumas fotos dela na praia e ela curtiu também algumas fotos dele, só que só dele, onde ele estava sozinho. Só que em vez de já chegar nele xingando, brigando, o que eu fiz? Eu fiquei quieta, porque eu queria construir provas, para se eu tivesse que falar alguma coisa, eu já chegar lá com provas. E assim foi. Só que nesse meio tempo, observando tudo, eu não achei nada mais além daquilo das curtidas. Só que a cada dia que passava, a minha intuição, ou sei lá o que, gritava. Até que eu tive uma ideia. Eu falei pra vocês, tem um site que chama Pedro Responde. Ele é tipo de um vidente. Você coloca as perguntas lá e ele te dá as respostas. E eu descobri que tem um jeito certo, né, de fazer. Você coloca a pergunta meio que junto com a resposta e por isso que sempre sai a resposta certa. Beleza, ele foi em casa e assim que ele chegou em casa, eu já fui até ele falando que eu tinha acabado de descobrir um site muito legal, que era só colocar o número do celular lá que ele respondia tudo sobre você. E ali ele sentou do meu lado pra ver. Eu fingi que eu coloquei o número do celular pra ficar mais fácil dele acreditar. Tá bom, comecei fazendo 3 perguntas aleatórias sobre ele e claro que o site deu a resposta certa. E ele ficou chocado, indignado com aquele site. Foi então que na 4ª pergunta eu perguntei se ele estava me traindo e o site respondeu que sim. Depois eu perguntei se era alguém que eu conhecia e o site respondeu que sim, e eu fazendo tudo isso de propósito. Perguntei se era amiga ou alguém muito próxima e ele respondeu que sim, no caso o site respondeu que sim. E quando eu fiz essa última pergunta que eu olhei pra ele estava até roxo. Foi então que ele começou a se explicar, falando que não tinha nada a ver, que o site era mentiroso, que eu tava metendo louco. Nisso eu olhei pra ele e falei, como que é mentiroso? Sendo que pega e puxa pelo número do seu celular. Não tem como, ele acertou todas, você viu que ele acertou. E eu convenci tanto ele que aquilo era verdade, que chegou uma hora que ele começou a soltar. Ele começou a falar que teve uma situação sim, que aconteceu recentemente, mas que ele não teve nada a ver, que foi a menina que veio atrás dele, puxando o assunto com ele. Ele falou que não queria conversar com ela, só que ela ficava insistindo. Perguntei pra ele quem era e ele contou que era a nova namorada do amigo dele, aquela que eu encanei, sabe? Por isso que eu falo, gente, mulher é o cão, né? Como que pode? Foi então que eu pedi pra ver a conversa deles e ele falou que ele tinha apagado. Então ali eu questionei, se você não deve nada, por que você apagou? Isso eu falei pra ele, se você não me contar toda a verdade, se eu não souber por você, eu vou contar tudo pro seu amigo. E aí, por medo, ele acabou confessando tudo de vez. Os dois começaram a conversar assim. Teve conversas quentes, teve fotos, teve vídeos. Mas, segundo ele, não passou disso, então não teve traição.
Claro que ali a gente brigou feio, feio mesmo. Nós terminamos e eu prometi que eu não ia contar nada pro amigo dele. Só que, infelizmente, eu precisei quebrar essa promessa e eu acabei contando tudo pro amigo dele. Eu só fico meio assim com dó, porque a amizade deles era amizade de infância. Só que ninguém também teve dó de mim, né? Então foda-se. Ele e o amigo dele brigaram muito feio também, ele até apanhou. Só que mereceu, né? E eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar, já me comparei bastante com a menina, porque a gente sempre procura o erro na gente, né? Mas acabou. Acabou as lágrimas. E agora é reagir, né, amigas? Porque nem só de amor vive o homem.